diferente da que foi realizada no sábado, então não estranhem, ok? E o tema que eu trouxe para essa noite é como lidamos com os nossos obstáculos. Como a gente se porta frente a eles e como se portar diante dos obstáculos. Para ilustrar um pouco este assunto, eu trouxe a história do mito de Sísifo, ok? É um mito interessante, eu já vou contar ele. Só antes eu gostaria de alinhar uma pequena informação com vocês, abrindo um parênteses aqui. Qual a diferença entre mito e parábola? Normalmente a gente fala e poucas vezes nós questionamos qual a diferença entre um e outro. O mito, tá, gente, na tradição oral de passar conhecimento, o mito ele sempre tem um caráter mais fantástico. Ele sempre explora a condição humana e tem um fundinho de verdade, ou seja, no fundo, um background ali de verdade. Já a parábola explora mais a realidade, explora as atitudes humanas de fato e tem sempre uma mensagem indireta. Até não é à toa que isso foi usado, esse mecanismo da parábola, essa ferramenta foi utilizado propriamente por Jesus para deixar as mensagens. Porque, evidente, se ele deixasse no que era a condição da época como mito, ia ficar muito mais esquisito de a gente entender a mensagem que ele estava tentando deixar. Parábola, portanto, é uma ferramenta da tradição oral de passagem de conhecimento que serviu mais a Jesus, mas nesse caso, especificamente, eu vou falar sobre um mito. Então, não levem isso em consideração, o fator fantástico da história. Bom, voltando agora aqui ao mito, a historinha de hoje, na Grécia Antiga tinha um rei que ele era considerado o mais astuto mortal, que estava sobre a terra. O nome dele era Sísifo, exatamente este era o nome dele. E ele era muito querido pelos seus súditos, porque ele sempre conseguia resolver os problemas. Então é evidente que quem tem um governante que resolve os problemas, ele é amplamente querido pelos seus súditos. Só que tinha uma peculiaridade, né? Ao mesmo tempo que o Sísifo encontrava a solução para um desafio, ele sempre gerava um problema maior do que o primeiro que ele acabava de resolver. Então essa era a particularidade do Sísifo. E a saga dele inicia quando uma seca atinge o reino dele. E aí, ele procura resolver o problema falando com Êxopo. Quem é Êxopo? É o deus dos rios. Ok? Então, Sísifo vai falar com Êxopo, que é o deus dos rios, para tentar resolver a parada daquela seca que tinha no reino dele. E ele descobre que os rios secaram porque Êxopo estava muito aflito. A filha dele tinha desaparecido e ele estava aflito por isso, que houve uma grande seca nessa região. Sísifo, então, astuto como era, acordou com Êxopo. Ele descobriria o paradeiro da filha desaparecida dele e Êxopo devolveria os rios, né, as águas, para o reino dele. É um acordo, e foi lá Sísifo resolver o tal do problema. Ele descobre nas investigações que, na verdade, a filha dele, que foi Zeus, se apaixonou pela filha de Êxopo e sequestrou ela, ou raptou ela. Então, por isso que ela estava desaparecida. E Sísifo, então, faz o quê? Entrega Zeus ao Êxopo. Zeus é o deus dos raios, enfim, é um dos principais deuses do Olimpo. Então, Sísifo entrega Zeus a Êxopo. Conforme o combinado, né? Assim, os rios voltaram a banhar o reino de Sísifo, já que o Sísifo cumpriu a parte dele. Ou seja, entregou o paradeiro da filha de Êxopo. Ok? Problema resolvido. Correto? Sísifo conseguiu resolver o problema que ele tinha no reino dele. No entanto, a interferência enfurece Zeus. E Zeus manda Tânatos, que é a cara da morte, responsável pela morte, e buscar o rei Sísifo. Só que nessa, Sísifo percebe algo muito legal. Que Tânatos era muito vaidoso e oferece para ele um colar. Pessoa vaidosa, né, recebe um colar. Só que, na real, o colar era uma coleira. E Sísifo acaba aprisionando a morte. Falei que ele era esperto, que ele era astuto. Realmente ele era. Então ele acabou aprisionando a morte, que veio buscar ele. Ele aprisionou a morte, logo o problema resolvido. Ele tinha um problema, criou outro problema, resolveu o segundo problema. Só que com Tânatos preso, ou seja, com a morte preso, ninguém podia morrer mesmo em batalhas. Então, Marte, que é o deus da guerra, denuncia Sísifo a Zeus, porque
a morte estava presa. Zeus então se enfurece e manda Marte, que é o deus da guerra, ir lá libertar o Thanatos, para ele cumprir a função dele, ou seja, de, como ele é a morte, levar Sísifo lá para o Olimpo e ser julgado. E Deus da guerra o faz, só que prevendo o que estava acontecendo, que não teria mais como se safar dessa, o que o Sísifo faz? Ele pede para a esposa não enterrá-lo, simplesmente deixa ali o meu corpo, né? Deixa ali o corpo dele. Esse foi o combinado com a esposa. E lá diante dos deuses, o que Sísifo faz? Mais uma vez, como ele era muito astuto, muito esperto, ele convence a todo mundo que ele precisava de um enterro digno. Logo, o que acontece com Sísifo? Convence todos os deuses que ele precisa voltar à Terra para poder enterrar e ter, né, um funeral correto por um rei. E ele volta para a Terra. Evidente que, vendo esse absurdo, Zeus destina um castigo exemplar para Sísifo. Então ele olhou aquela parada toda e falou, pô, tá de brincadeira, e definiu que tipo de castigo para ele. Que ele iria rolar uma pedra indefinidamente até o topo de uma montanha. E foi mais ou menos isso que mostra o videozinho aqui, tá? O som está meio baixo. Ele só é robô. Mas enfim, o que essa história representa? A historinha aqui que eu trouxe era só para ilustrar exatamente como lidamos com os nossos desafios. O que este mito, de fato, ele tenta nos ensinar de uma forma alegórica? Que é o que nós chamamos de tapar o sol com a peneira. Que são aquelas pessoas, ou seja, são pessoas que empregam grande parte da vida tentando se enganar. Ok? Inventando algumas soluções ou querendo resolver tudo no curto prazo. Quem de nós aqui, né, não inventa soluções no dia a dia e o que nós pensamos é tudo no curto prazo. É tudo para resolver aquele probleminha que eu tenho nesse exato momento. E em virtude disso, acabam se atrapalhando na jornada evolutiva. Isso é muito importante, porque enquanto nós que estamos correndo atrás disso, travamos essa batalha mental com as forças que regem a nossa vida, a nossa existência vai transcorrendo e a gente não percebe o que de fato é real, não percebe aquilo que tem de fato valor na nossa vida. E aí, o que acontece? Nós precisamos refazer a caminhada. Nós precisamos de várias encarnações para fazer o quê? Simplesmente aprender a lição. Aprender a lição que nós não conseguimos aprender. E aí são as reencarnações. Ou seja, aqueles problemas que nós enfrentamos, a gente fica postergando eles e passa essa encarnação toda e a gente não resolve os problemas que nós temos para resolver. Evidente que nós vamos precisar voltar a uma nova encarnação para de fato resolver esses problemas que nós temos. E quantos de nós aqui não somos Sísifo? Ou Sísifos modernos? Isso dá para dizer, todos que estamos aqui somos assim, porque a gente vive postergando decisões, a gente vive sempre empurrando os problemas, a gente tenta eliminá-los de todas as formas possíveis, menos a correta, menos a forma que nós deveríamos fazer. Porque quantos de nós desperdiçam a vida com esforços inúteis? Que inventa vários mecanismos e artimanhas aqui, tentando fazer com que a pedra pare lá no cume da montanha. Isso é algo para a gente refletir. E essa reflexão, como é que a gente lida com os nossos obstáculos? Porque se nós adiamos as nossas decisões, se a gente busca milagres, se a gente culpa as pessoas de tudo, né? Como diz um famoso personagem da TV, o Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser, perfeito?
Se a gente usa dessa artimanha, né, para sempre procurar os culpados e nunca a gente culpado, e principalmente se nós pensarmos só no agora, a gente indefinidamente vai ficar rolando pedras para cima do morro, que sempre vão cair, a gente vai ficar eternamente nessa ladainha, o que não é bom, perfeito? Mas se a gente inverter esse modelo mental, se nós encaramos a vida de frente, estudamos, corremos atrás, assumimos as responsabilidades da nossa vida, inclusive, às vezes, a responsabilidade de quem não tem condição no momento de assumir a responsabilidade sobre os seus atos. E se nós entendemos que o problema é parte da própria ajuda, que isso aqui também é fenomenal, quando a gente entende que o problema que nós estamos vivendo inicialmente foi criado por nós mesmos. E se foi criado para nós mesmos, eles não estão aqui como pena, ele está aqui para nos ensinar uma lição. A gente só sofre quando a gente não entende a lição que nós devemos aprender. Então, definitivamente, nós temos a oportunidade de construir algo realmente permanente em nossas vidas. De que cada encarnação seja melhor do que a outra. E não exatamente como muitos de nós talvez ainda passem, sofrendo, né, em virtude de problemas passados. E não paramos de cavar o poço nessa vida, ainda a gente continua fazendo algumas coisas esquisitas. Beleza? No Evangelho, eu separei uma frasezinha aqui de um trecho que fala sobre os tormentos voluntários. E essa frase diz o quê? O homem, como de intento, ou seja, de propósito, cria para si mesmo tormentos que está na sua mão evitar. Essa frase aqui não precisa muita tradução. Ela é muito poderosa quando a gente entende que os nossos problemas somos nós mesmos que criamos. E está nas nossas mãos evitar. Basta ter um pouquinho de fé raciocinada e correr atrás, não correr atrás de sombras, na verdade, atrás do egoísmo, atrás de orgulho e essas cositas más. Portanto, gente, a mensagem aqui é vamos à obra, né? Deixe de sabotar a sua felicidade, que isso também é algo muito complexo de a gente entender, mas quantos de nós não sabotam a própria felicidade, não se permitem, né, fazer coisas legais, ou ter coisas legais, ou sentir coisas legais. A gente é muito no modelo da mentalidade da escassez, onde eu tenho que escolher A ou B, eu não posso ter os dois. Então isso complica muito a nossa vida, ok? Falei do mito de Sísifo, tá? Ele é do autor Albert Camus, é um livro bem interessante, ele não é espiritualista, ele é de filosofia, mas como a filosofia nasceu numa época, com Platão principalmente, com Sócrates e assim por diante, se mistura muito os conceitos de espiritualidade, porque se estudava isso nessa época, então vale a leitura, é bem interessante essa literatura. Outro livro também que eu recomendo é Energia, do Robson Pinheiro, que ele trata muito da bioenergética e exatamente como o nosso modelo mental pode auxiliar ou pode facilitar ou dificultar completamente as nossas ações. De um problema se transformar em um problemão, ou muitas vezes de um problema, através do nosso simples pensamento, a gente muda o nosso status e este problema literalmente deixa de existir. Isso faz parte apenas de entendimento. Ok? Como lidamos com os nossos obstáculos? Essa foi uma pequena reflexão. O mito serve simplesmente para poder ilustrar, ok, essa condição que nós temos, e espero tranquilamente que faça um pouco de sentido, que faça muito sentido para a grande maioria de vocês. Acho que a mensagem, como eu deixei aqui, é olhar de como lidamos com os obstáculos para melhorar a postura, para justamente não se auto-sabotar. Perfeito? Enfrentar as coisas de frente, procurar estudar o porquê isso está acontecendo. No Centro Espírita tem muitos livros que podem auxiliar nessa missão. Muitos cursos também que podem auxiliar a todos nessa missão. Último recadinho que eu deixo aqui é a questão da página do Facebook, tá? Porque muitas vezes as pessoas recomendam ou falam, não tenho tempo para ler, ou legal ler, mas eu não gosto, eu não tenho tempo. Enfim, no Face, se vocês curtem inicialmente ou seguem a página da Sociedade Espírita Irmã Teresa, regularmente tem pequenos posts aqui, pequenos drops de conteúdos sobre os mais diversos temas. Isso é simples para dar uma lida, às vezes ajuda vocês a dar uma subida na vibração, e é o suficiente. Pequenas leituras e vocês vão acrescentando muito a sua vida. Ok? Espero que isso tenha sido útil para vocês. Peço a todos, então, que novamente tomem uma postura agora